A maioria das mulheres têm orgulho de seus cabelos, e quando há tufos de cabelo no pente após o penteado, isso é semelhante a uma tragédia. Os fios caem por algum motivo, e o próprio sintoma indica grandes problemas no corpo. O que é calvície de padrão feminino? Qual é a sua causa? Como se manifesta e como é tratada serão discutidos no artigo. Variedades do problema. Em várias fontes, você pode encontrar diferentes classificações de alopecia areata. Para entender o que é alopecia em mulheres, basta considerar as 3 formas principais descritas na tabela abaixo. Tipos de alopecia em mulheres. Nome: sinais de calvície androgénico. A calvície de padrão feminino se manifesta de forma um pouco diferente dos homens, mas a causa subjacente é a mesma. Níveis excessivos de testosterona. Primeiro, há uma desaceleração no crescimento dos fios e, em seguida, sua perda acentuada. Por fim, ocorre a perda total dos cabelos. Alopecia focal. Em um padrão caótico, ninhos avermelhados de formato oval nas regiões parietais, nas têmporas e na nuca começam a aparecer por entre os fios que estão afinando. No centro desses ninhos, destacam-se colunas de fragmentos de cabelo e, ao redor do perímetro do ninho, fios prontos para cair. O principal sinal de calvície desse tipo é a coceira e a queimação constantes da pele no centro do foco difuso. Essa forma de alopecia areata feminina não é imediatamente aparente. A perda de fios é uniforme em todo o cabelo. Mas, com o passar do tempo, através do afinamento dos cachos, começa a se observar calvície no topo da cabeça e em outras partes da cabeça. Se a calvície não for interrompida, você pode ficar completamente sem cabelo com o tempo. É assim que a alopecia se desenvolve. Não espere até que o problema seja diagnosticado de acordo com essa classificação. A visita a um tricologista deve ser feita assim que houver fios extras no pente ou no travesseiro. Nesse caso, será mais fácil determinar por que isso aconteceu de repente e será mais fácil curar a alopecia. Fatores predisponentes. Na maioria dos casos, a alopecia em mulheres é um processo reversível. O principal é reconhecer corretamente o fator que afeta a perda de fios. Preste atenção. Se a base for genética, a medicina geralmente é impotente neste caso. Nas mulheres, a calvície hereditária é transmitida na família pela linha materna. O desenvolvimento da alopecia pode começar em uma idade precoce, mas isso não é tão comum. Entre os fatores mais comuns, podemos distinguir as seguintes causas de calvície. O equilíbrio hormonal desempenha um papel importante na manutenção de cabelos saudáveis. Um nível suficiente de estrogênio torna o cabelo da mulher saudável e exuberante, além de contribuir para o rápido crescimento dos fios. O desequilíbrio é geralmente causado por doenças ginecológicas, parto, lactação e menopausa, afetam o desenvolvimento de alopecia e falhas no funcionamento de outros órgãos. Especialmente importante é o sistema endócrino, açúcar no sangue inflado, tireoide aumentada, etc. Problemas no fígado e nos rins, especialmente nas glândulas suprarrenais, no coração e nos vasos sanguíneos também podem ser acrescentados. A isso, doenças prolongadas em formas graves exigem a introdução de antibióticos, que podem afetar negativamente o estado dos órgãos internos, transportados pelo sangue. Esses medicamentos penetram nos folículos capilares e têm um efeito agressivo sobre eles. A falta de ferro no sangue leva não apenas ao desenvolvimento de anemia na mulher, mas também enfraquece os fios. As doenças fúngicas e dermatológicas da pele da cabeça também não poupam os cabelos. A negatividade no estado psicoemocional leva a espasmos dos vasos sanguíneos, o que afeta a interrupção da circulação sanguínea. O estresse é a causa da alopecia. Um forte impacto no desenvolvimento da alopecia são as doenças cancerígenas, cujo tratamento é acompanhado por quimioterapia, radiação e outros meios poderosos. Na maioria dos casos, a culpada pelo problema é a própria mulher, que prefere alimentos não saudáveis ou é viciada em dietas que não se baseiam em uma alimentação equilibrada. Como resultado, os fios ficam sem a quantidade necessária de vitaminas e minerais, e ocorre uma falha metabólica. Observação: uma das consequências disso pode ser o desenvolvimento de seborreia, que destrói a estrutura da derme na cabeça, tornando a mulher careca. Nas meninas, a calvície pode começar devido ao fascínio por chapinhas e ferros permanentes e coloração dos fios. Esses são fatores prejudiciais que afetam a fragilidade do cabelo, a formação de pontas duplas e o aparecimento da calvície. Os produtos químicos e as altas temperaturas têm um efeito prejudicial sobre o bem-estar dos bulbos, provocando a queda de cabelo nas mulheres. Instruções para a terapia. Depois de estudar as causas da calvície em mulheres, os sintomas da alopecia,
Além de prescrever análises e estudos de hardware, o médico começa a selecionar, individualmente, a terapia mais adequada. A prescrição de medicamentos pode ser diferente, mas o início de cada tratamento de alopecia em mulheres, dependendo da causa, é assim. 2 pontos. Se for detectada uma lesão fúngica na cabeça, o primeiro passo é tomar medicamentos antimicóticos. O mesmo se aplica à seborreia e à dermatite. Se for detectada deficiência de ferro no sangue, a primeira medida a ser tomada é a medicação para elevar a hemoglobina a níveis ideais. Se a deficiência imunológica foi um fator no desenvolvimento, o tratamento da alopecia areata é direcionado para a restauração da imunidade. A alopecia em mulheres, desenvolvida em um contexto de doença endócrina, deve ser tratada somente por meio de esforços conjuntos do tricologista e do endocrinologista. Quando a alopecia em mulheres se desenvolve em um contexto de anormalidades neurológicas, estresse, depressão. Aqui, em primeiro lugar, o médico tenta ajustar o contexto psicoemocional. As falhas hormonais exigem a escolha de medicamentos adequados que ajudem a eliminar rapidamente o problema. A deficiências de vitaminas e oligoelementos é eliminada por complexos especialmente selecionados, levando em conta os fatores da idade, efeito da injeção sobre os folículos quando a causa está na hereditariedade. É difícil desenvolver uma linha clara de terapia para resolver a questão de como tratar a alopecia, mas o principal componente sem o qual o tratamento da calvície em mulheres não pode ser dispensado é o minoxidil, que ajudará a desacelerar um pouco o processo. Medicação. Somente o médico sabe como tratar a calvície em mulheres e quais medicamentos selecionar em cada caso específico, levando em conta as causas que levaram ao problema. Serão recomendados à mulher medicamentos como os listados na tabela abaixo. Efeitos dos medicamentos na alopecia areata feminina. Fator de influência. Medicação recomendada. Nota: doenças do couro cabeludo. Preparações contendo fluorolurindente, desmetazona. Preparações sem flúor advantam, Elcon, antihistamínicos gerais Tavegil, Suprastin. Para mulheres grávidas, são selecionados outros histamínicos, como loratadine, e para lactantes, Peniramine. Anemia, deficiência de ferro. Preparações contendo ferro sideral, Revalide, Foltena Parma, Ferlatum. Atenção especial deve ser dada à nutrição. Deficiência imunológica, ativadores do sistema imunológico Vigan, Licopide, para manutenção das células imudol, metiluracide, grupo de interferon cicloferon, Viferon, adaptógenos ginseng, chinacea. Em alguns casos, pode ser necessária a vacinação. Doenças endócrinas. O hipotireoidismo é tratado com Ioducom, Eutirox, etc. Ponto e vírgula 2. As inulinas são usadas no diabetes mellitus tipo I, de curta duração no Vorapid, Umudar, etc. Ponto e vírgula. De longa duração, Umlin, Lantus. 3. No diabetes tipo, metformina, gliclazide, bloqueadores como carbol. Todos esses medicamentos não devem ser tomados sem o controle do endocrinologista. Estado psicoemocional, tranquilizantes, como Atarax, antidepressivos Novopacite, Liveron, sedativos Persan, Valeriana. Deve-se dar preferência a medicamentos de origem vegetal. Interrupção do background hormonal. Substitutos de estrogênio Climara, Divigel, substitutos de gestagênio Norcolude, Progestan. Preparações combinadas Femuston, Climenorm. Os meios são selecionados de acordo com a idade, de modo a não provocar o desenvolvimento de oncologia mamária. A vitaminose. Complexos de vitaminas e minerais são individualizados para cada paciente. Distúrbios circulatórios. Para a elasticidade das membranas do Oxium, vasodilatador Complamin. Para fortalecimento dos tecidos e vasos Pentoxifilin. Sem uma microcirculação normal, todos os outros remédios podem ser impotentes no tratamento da alopecia areata. Na calvície do tipo androgénico, o médico necessariamente prescreverá ziproteron, Diane 35 e medicamentos hormonais similares de ação antiandrogénica. Para ação local nos folículos, na maioria dos casos, prescrevem-se tais meios, sobre o minoxidil, já mencionado acima. Ele produz um bom efeito e é capaz de curar a alopecia não apenas no tipo androgênico. Sendo uma droga dermatotrópica, o minoxidil também está incluído na composição do Regaine, que também é famoso por seus bons resultados, um medicamento que pode ter alopecia. O Dercap em ampolas é um excelente ativador para garantir o crescimento rápido dos fios, em alguns casos, a calvície em mulheres. E as injeções de corticosteroides produzem um bom efeito,
estimulando a vitalidade dos folículos capilares. Os medicamentos por si só podem não ser suficientes para tratar a alopecia, se a mulher escolher incorretamente os meios de cuidar de seus fios. Nessa situação, deve-se prestar atenção à cosmetologia profissional, bem como introduzir no complexo de tratamento remédios populares. Produtos para o cabelo. Se uma mulher for diagnosticada com o desagradável diagnóstico de alopecia, ela imediatamente pensará no que fazer e em como curá-la. Nesse caso, recomenda-se retirar imediatamente da prateleira do banheiro shampoos comuns, substituindo-os por shampoos terapêuticos, que serão uma boa ajuda na terapia complexa. O minoxidil é a base não apenas de vários medicamentos, mas também está incluído na composição de alguns shampoos. Por exemplo, vale a pena prestar atenção ao produto chamado Progyne. O problema da calvície na cabeça é perfeitamente eliminado pela Nizoral. Às vezes, ele produz um bom efeito em mulheres em casa e com alopecia androgénica. Remédio para queda de cabelo. Uma linha completa de produtos chamada Neoshin, shampoos, condicionadores. Também ajudará a combater a dihidrotestosterona, que é prejudicial aos folículos. O tratamento da alopecia em casa envolve o uso de máscaras curativas e restauradoras baseadas em componentes naturais com adição de ampolas de vitaminas. Para decidir como tratar a alopecia do tipo androgénica, ao selecionar detergentes, é preciso prestar atenção aos shampoos que contêm extrato de glândula timo. Ele ajudará a lidar com a calvície e dará força aos fios femininos para resistir aos efeitos da testosterona, que se tornou excessiva nos bulbos. Prevenção. Nenhuma mulher quer perder seus lindos cachos, e algumas pessoas consideram o diagnóstico alopecia como um veredito. Ao fazer a pergunta "por que estou ficando careca?", a mulher deve aprender algumas regras simples. Os produtos para tratamento dos fios devem ser selecionados com base no tipo de cachos, e os detergentes devem conter um mínimo de produtos químicos e componentes mais naturais. Não ignore as máscaras nutritivas e fortalecedoras, que podem ser compradas em lojas, mas as receitas caseiras serão mais baratas e mais úteis. Permanentes, coloração, uso de ferros de alisar, tudo isso deve ser reduzido ao mínimo. Você também deve escolher os pentes e as escovas corretos, que não devem traumatizar os fios e a pele de sua cabeça. Os cachos devem ser protegidos contra os efeitos negativos dos fenômenos naturais, chuva, geada, luz solar. Alimentos inadequadamente selecionados entopem o corpo com toxinas, o que afeta gravemente a condição dos fios. Uma dieta balanceada saturará os cachos com vitaminas e sais minerais. Uma dieta balanceada salvará seus fios. Hábitos inaceitáveis e ruins. Vício em fumo, álcool, drogas. Eles têm um efeito ruim sobre a saúde de todo o corpo. O ritmo de vida inadequadamente ajustado leva ao stress, o que é desejável evitar. Um regime comedido ajudará a lidar rapidamente com a depressão. Todas essas medidas manterão seu cabelo bonito e saudável por um longo tempo. Mas se a alopecia em mulheres já começou a se desenvolver, não é tarde demais para se reagrupar e direcionar essas recomendações para combater o problema. As causas da calvície de padrão feminino e o tratamento dependem em grande parte da própria paciente.